Neste vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre o custo do desvio do plano, né? Então, eu planejo uma coisa, executo outra, né? Isso pode ser para cima ou para baixo, né? E muitas vezes, as empresas, quando elas estão trabalhando aí com o planejamento integrado, dentro das reuniões, você mostra ali, por exemplo, um dos indicadores mais conhecidos é a assertividade da previsão de vendas, né? Quanto eu previ que eu ia vender e quanto realmente eu consegui vender e faturar, né? E muitas vezes, por exemplo, a gente tem um número, né, um resultado de 50%. Então, o que significa isso? Que eu tenho um desvio barra erro, né, de 50%. Ele pode ser para mais ou para menos, né? E o que isso acarreta? Por que muitas vezes as pessoas não dão atenção para esse número, para essa métrica? Porque, normalmente, eu já tenho um erro alto, né, ao longo da história. Se eu pegar ali, eu convivo com esse erro, eu tenho um erro alto, e nunca ninguém parou para se aprofundar nesse assunto. Porque a partir do momento que eu consigo calcular quanto custa esse desvio barra erro, as pessoas vão dar mais atenção, né? E é normal, não é que as pessoas precisam ver em dinheiro, a pessoa precisa ver o valor. Por exemplo, se eu estou errando 50% para mais, então sempre quando o erro ele é para cima, quando eu falo que eu vou vender 1.000, eu vendo 1.200, 1.500, sempre é um erro menos pior, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque eu estou superando o resultado, eu vou ter sim alguns problemas de horas extras, compras emergenciais, eu vou fazer mais de uma entrega para a mesma região. Então são coisas que eu não calculo. Por quê? Porque o faturamento ele acaba encobrindo tudo isso. E tá certo, o faturamento ele vai cobrir qualquer variação dessa, qualquer prejuízo, vamos dizer assim, de eu errar mais. Porém, eu tenho algumas empresas que são mais sensíveis. Tem empresas que eu tenho lá 300 linhas de produção, que quando eu começo a variar muito o meu mix, eu tenho que fazer muitas trocas, o meu custo produtivo ele vai aumentar muito, né? Então, isso vai depender de empresa para empresa, mas é possível calcular quando eu erro para cima, né? Nesse exemplo que eu dei agora, e também quando eu erro para baixo. Quando eu erro para baixo, é o erro pior. Por quê? Se eu falei que eu ia vender 1.000, eu vendi 500, vendi 600, eu vendi ali 20, 30% a menos. Uma coisa é quando acontece isso num mês só. Agora, quando acontece no segundo mês, no terceiro mês, gente, já é estado de calamidade dentro das empresas. Já começa as pessoas preocupar, porque a empresa não tem um caixa para eu não vender bem 3, 4, 5, 6 meses suficiente que vai me aguentar. Normalmente eu tenho que pegar dinheiro de algum lugar para continuar rodando essa operação, né? Então, a partir do momento que eu vendo menos do que o planejado, esse é o pior erro. Por quê? Porque eu tinha uma receita que eu esperava, uma previsão de entrada de dinheiro. É claro que essa entrada de dinheiro, ela se desloca no tempo, então depende da minha estratégia comercial, do meu prazo de recebimento de cliente, né? O prazo que eu vendo com 30, 60, 90 dias, isso vai se refletir na frente. Qual que é a única conta, né, do caixa, né, que vai causar impacto imediato? São os estoques, porque os estoques eles não param, né? Se eu converto ele em produto acabado, eu coloco ele no CD, se eu não vendi, ele está ali parado. E a matéria-prima que está chegando para aquele planejamento, ela também está chegando, eu não consigo segurar muito, né? Principalmente quando eu estou falando de importação, já está vindo, já está no mar, já tá em trânsito, né? Vamos dizer assim. Então o estoque ele sofre imediato de um mês para o outro. Agora o contas a pagar e eu receber, eu vou sofrer mais para frente, porque quando eu for pagar aquela nota fiscal dessa matéria-prima, por exemplo, que eu usei, né, que eu vou usar o que eu usei, eu não vou ter aquela receita para pagar. É claro que isso é deslocado no tempo. Então por isso que as empresas, quando ela tem uma venda menor no mês, no outro ela já corre atrás para recuperar, ou no outro. Então assim, se eu tenho 3 meses seguidos uma ressaca, vamos dizer assim, que nós falamos, aí o problema é sério. Mas o objetivo desse vídeo é a gente calcular quanto custa. E a gente conseguir chegar no nível até mesmo de gestão comercial. Porque nós estamos falando de venda, nós não estamos falando de operações, porque tem a venda e também tem a não entrega, daí já é outra história. Mas eu estou falando de quando eu deixo de vender ou quando vendo muito a mais, né? De novo, quando eu vendo a mais, ele é menos pior, mas também tem impacto e para alguns segmentos, para algumas indústrias, o impacto é bem grande, vale a pena calcular e dar uma olhada.